Amém, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus pela sua vida, a vida dos irmãos aí que estão conosco nessa noite, entrando na live de estudo bíblico da Palavra de Deus. Sejam bem-vindos aí, irmãos nos seus lares aí. Quero saudar os irmãos aí com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a certeza de que é essa graça e essa paz que cada um de nós precisamos em nossa vida, para que nós possamos continuar a nossa caminhada aí com a certeza que nós fomos chamados para avançar e avançar para a glória de Deus. Amém, querido? Deus abençoe a vida dos irmãos que estão presentes aí, a irmã Regina, Diácono Jefferson, os demais irmãos que estão entrando aí na nossa live de hoje. Que o Senhor nessa noite nos ensine muitas verdades da palavra dele, né? Então eu quero convidar você aí que está do outro lado aí da sua casa a compartilhar a nossa live de estudo bíblico. Tem aí a opção compartilhar, e aí você pode compartilhar na sua página do Facebook, você pode copiar o link e botar nos grupos do seu WhatsApp, você pode compartilhar nos grupos aí do Facebook, que você tem um montão aí também, você pode compartilhar, para que muitas pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Amém? O que nós queremos é fazer a palavra conhecida, não é sermos conhecidos. Então que Deus abençoe a sua vida, que está entrando nessa noite aí no nosso estudo bíblico. Que essa seja uma noite onde o Senhor fale de maneira poderosa aí ao seu coração e que juntos nós possamos crescer na palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo. Fazer com que nós cresçamos e conheçamos e prossigamos aí em conhecer o Senhor, o texto da palavra de Deus, e que eu e você tenhamos esse desejo aí nessa noite de aprendermos mais da palavra. Então eu quero saudar os irmãos mais uma vez, graça e paz, irmãos, Deus abençoe a sua vida, que essa seja uma noite de muita paz aí no seu coração e muito manifestar aí do poder da graça de Deus, com a certeza de que essa graça é o que nós queremos, né? Nós estamos vivendo um tema nesse ano que se chama Mergulhando na Graça. E esse é o nosso desejo. Nós temos esse desejo de mergulhar nessa graça, porque nós sabemos que foi por meio dela, da graça do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, quando morre naquela cruz, nós fomos alcançados, nós não fizemos nada. Foi Ele que fez tudo e por isso nós louvamos a Ele e exaltamos a Ele com muita alegria no nosso coração. Então Deus abençoe os irmãos, fico feliz de ver os irmãos presentes aí conosco no nosso estudo bíblico. Quero convidar você mais uma vez a compartilhar a live, convidar os seus amigos para que eles possam estudar a palavra de Deus. Às vezes, a gente compartilha tanta coisa com as pessoas, né? E coisas que não produzem vida, não produzem esperança, não produzem alegria. Mas nessa noite eu quero convidar você a compartilhar aquilo que vai produzir diferença, vai produzir saúde, vida, e isso é a palavra de Deus. Somente ela pode produzir isso naqueles que tanto precisam ser alcançados. Então você pode ser um instrumento de Deus para compartilhar o estudo da palavra de Deus nessa noite com aqueles que estão aí pertinho de você, ao alcance aí da tecnologia. Amém, querido? Bom, quero iniciar esse período também fazendo um momento de oração. Nós temos orado, apesar, irmãos, lembrando que essa semana seria semana de oração, não é? Nós estaríamos talvez fazendo a semana de oração online, e aí o pastor não lembrou que essa semana era a semana de oração. Os irmãos também não me lembraram, o diácono Jefferson também não me lembrou, os demais irmãos aí da liderança não me lembraram, e eu também não lembrei, até porque a semana de carnaval acabou de que a gente aí, uns saíram, foram passear, foram descansar com as famílias, nada de errado em ter um descanso com a sua família, mas talvez seria a semana de oração e nós não realizamos. Mas nós não deixamos de orar em nossos lares. Tenho certeza que os irmãos têm orado por aqueles que estão enfermos. Os irmãos oraram pela vida do nosso irmão Paulo César, que ainda carece das nossas orações. Os irmãos têm orado pelos irmãos que estavam aí com uma dificuldade por conta do Covid-19. E louvado seja Deus, porque o Senhor restabeleceu a saúde desses irmãos, como a vida da nossa irmã Ângela Evangelista, como a vida da nossa irmã Ana Lúcia, a irmã Natália, os demais irmãos que estavam aí com essa situação difícil, e Deus tem estabelecido a saúde. Oramos também pela vida do nosso irmão José Carlos, e Deus está fazendo grandes coisas na vida do nosso irmão. Irmãos, louvado seja Deus, porque quanto mais nós oramos,
quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais nós podemos perceber a manifestação do seu poder na nossa vida e através da nossa vida. Então, é isso que eu quero fazer nesse momento. Eu quero que nós vivamos um momento de oração. Aí na sua casa você vai orar, sabe? Você vai ter o seu momento com Deus, você vai fechar os seus olhos aí onde você está, você vai colocar o seu coração diante de Deus. Talvez existam momentos de aflições aí dentro de você, e eu quero convidar você a colocar a sua vida diante do Senhor, antes de nós entrarmos no estudo da palavra de Deus. Eu não sei como é que você ligou o seu celular, não sei como é que você chegou, agora a gente tem que falar assim, né? Antigamente a gente falava, não sei como é que os irmãos chegaram aqui na congregação, como é que está o seu coração, mas eu sei que Deus está usando a tecnologia para te alcançar, querido, aí onde você está. E eu não sei de verdade como é que você está aí na telinha dessa televisão, desse computador, o seu celular, smartphone, não sei. Mas o Senhor sabe. Ele sabe exatamente como é que está o seu coração. Talvez a aflição dele, a angústia, o desespero. Mas nós vamos colocar diante do Senhor aquilo que está lá no nosso coração. Faça isso nesse momento, enquanto nós estivermos orando. Eu quero convidar você a colocar o seu coração. Ah, pastor, eu nem sou evangélico, nem faço parte de uma igreja evangélica. Coloca o seu coração diante do Senhor. Coloca a sua vida, coloca as suas aflições. Nós não estamos falando de religião, estamos falando de colocar a nossa vida diante daquele que nos formou e que nos chama a confiar apenas nele. Então feche seus olhos aí onde você está, abaixe sua cabeça, nós vamos orar nesse momento. Vamos orar. Senhor, nós estamos entrando em sua presença, Senhor, nós já estamos nela com muita alegria, com muito desejo, Senhor, de entregar ao Senhor o nosso coração nessa noite, de colocarmos, Deus, os nossos anseios, colocarmos os nossos medos. Senhor, o medo tem sido algo que tem tomado muitos corações nessa noite. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, tira, Senhor, esse sentimento de medo de todos aqueles que estão sendo atingidos por esse sentimento. Que o Senhor retire do nosso coração aquilo que nos impede, Senhor, de percebermos a sua ação. Aquilo que nos impede, Senhor, de enxergarmos o mover do Senhor sobre a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a termos os nossos olhos voltados para o Senhor e que os olhos do nosso coração se abram tão somente para a verdade da sua palavra. Ensina-nos, ó Deus, a descansar. Ensina-nos a confiar e a termos, ó Deus, a paz que nós tanto precisamos e estamos buscando, Senhor. Que o Senhor nos ajude a termos paz em nosso coração, para que a nossa caminhada, Senhor, de fato, seja uma caminhada mais leve, Senhor, aonde o Senhor estará conosco, nos mostrando a sua presença, e esse é o nosso desejo. Senhor, eu não sei qual é a realidade dos irmãos, dos amigos, dos visitantes que estão conosco nessa noite, nessa live de estudo da Tua Palavra, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe exatamente aquilo que precisa ser alcançado em seus corações. E eu te peço, a Deus, que o Senhor esteja agindo, realiza, Deus, maravilhas, realiza milagres, faça, Deus, com que o mover do Senhor alcance nesse momento o coração desse e dessa que está se colocando diante do seu altar. Nós oramos com essa certeza, Senhor, de que o Senhor tem algo para realizar no nosso coração, e o que nós te pedimos é realiza a sua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? Que Deus possa estar aí realizando maravilhas aonde você está e fazendo aí um mover aí no seu coração sobrenatural. Receba aí de Deus a paz que você tanto está precisando nesse dia, nessa noite. Que você fique calmo, faça como eu nesse momento. Beba uma aguinha e descanse no Senhor, com a certeza de que o Senhor está agindo. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica desesperado sem necessidade. Se nós estamos aprendendo aqui a vida dos discípulos de Jesus, a gente está percebendo e aprendendo muitas verdades legais. Aí uma delas é que eles são seres humanos, são homens e mulheres que também caminharam ali, mas nós estamos falando dos 12 aqui, os 12 homens que foram chamados pelo Senhor Jesus para caminhar com Ele, mas são pessoas que andaram com Jesus e tiveram as suas fraquezas, as suas limitações, as suas angústias, mas em todo tempo Jesus orientava eles a confiarem, a descansarem e fazia com que eles tivessem essas lições essas que para nós hoje é muito importante, de nós termos essa certeza de que nós não estamos só, mas que nós passaríamos por aflições, mas que o Senhor estaria conosco em todos os tempos que nós passássemos por essas aflições. Então vamos aprender
a descansar. Vamos olhar para a vida dos discípulos e tirar lições positivas, olhando para nós como discípulos de Jesus também. E esse é o meu convite para você, quando nós formos aí dar início ao estudo bíblico da Palavra de Deus nessa noite. Quando você olhar para o discípulo que a gente vai estudar hoje, olhe para você como discípulo de Jesus e perceba o quão você também precisa aprender a confiar ainda mais no nosso Senhor. Bom, queria nesse momento bem rapidinho dar um aviso para os irmãos. Primeiro, lembrar os irmãos que são membros da congregação, os irmãos que fazem parte aqui da Congregação Batista no 1º de abril, que nós estaremos retornando às nossas atividades presenciais no próximo mês, em março. Então, domingo de manhã, nós teremos a escola bíblica dominical, 8h30 da manhã, onde nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo de doutrina batista, né? Nós estamos estudando por que nós escolhemos fazer parte dessa denominação, por que nós abraçamos a denominação, e aí nós estamos estudando a nossa denominação. Então, vamos voltar no primeiro domingo de março, tá bom? 8h30, nossa escola bíblica. 10 horas da manhã, nós então estaremos retornando com os cultos de manhã, de maneira presencial. E voltaremos às 19 horas com o culto da noite, aqui na congregação, estará aberta, recebendo os irmãos. É interessante, irmãos, que esse tempo que a gente fechou as portas da congregação, nós não fechamos a porta da igreja, porque a igreja somos nós, eu, você, nós somos a igreja de Cristo, e a porta dessa igreja está aberta para que Cristo ministre a ela o tempo todo, mas a porta do prédio da congregação a gente fechou esse mês, e o interessante é que alguns visitantes surgiram nesse mês aí de fevereiro, querendo entrar na congregação, participar dos cultos de maneira presencial. E é claro que nós não iríamos fechar as portas para que um visitante que aparecesse deixasse de cultuar a Deus. Então nós abrimos para eles entrarem, eles ficaram de máscara aqui dentro, cultuaram o Senhor, e assim nós temos feito, porque Deus faz dessa maneira. Nós agimos de uma maneira, Deus toca no nosso coração e o mover dele vai realizando. Então talvez você que está aí, Deus vai tocar no seu coração para que quando nós abrirmos a congregação novamente, você querendo nos visitar, você será bem-vindo, tá bom? Você que está conosco, você menina, você menino, você moça, moço, você jovem, ancião, se Deus tocar no seu coração para que você venha nos visitar, será um prazer receber você quando nós voltarmos agora em março aí, primeiro domingo de março. Você pode vir aqui, será bem-vindo. Se você não souber o endereço, tem aí no WhatsApp aí, você me chama aí que a gente vai passar para vocês as informações aí para que você chegue aqui e possa cultuar a Deus conosco aqui na congregação, tá bom? Vai ser um prazer receber os irmãos aí para que nós possamos juntos cultuar o Senhor. E um prazer também receber os irmãos que já são membros da congregação retornando aqui conosco. Os irmãos, estamos com saudade de vocês e queremos ver os irmãos de forma presencial. Lembrando também que os irmãos que já estão na idade de serem vacinados contra a Covid-19, os irmãos não deixem de tomar a sua vacina. É importante que os irmãos mantenham-se aí os seus dias, corretamente de acordo com a sua idade. Vai lá, toma sua vacina, e aí quando a gente voltar em março, os irmãos que já têm mais de 80 anos aí, vou querer ver a carteirinha de vacinação de todo mundo. Vou querer ver se você tomou a sua vacina, senão você vai ficar em casa ainda assistindo a live aí da sua casa. Tá bom? Então os irmãos que tiverem já a oportunidade de tomar a vacina, não deixe de tomar a sua vacina, é importante, é cuidado com a saúde, e a gente precisa abrir a nossa mente para termos o cuidado necessário com a nossa saúde. Eu não quero ver membro da congregação falar: pastor, não vou tomar essa vacina. Vai tomar. Vai tomar a vacina, vai se cuidar, porque senão você vai ficar lá na sua casa, cultuando a Deus lá do seu lar. Se você não está com saudade da gente, de se abraçar, de se rever, então você vai ficar em casa. Mas se você quiser voltar para cá, já chegou a sua idade de se vacinar, você vai tomar sua vacina e vai vir aí, estando conosco aí, cultuando ao nome do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe aí os irmãos que estão conosco, a irmã Ana, a irmã Tânia, a irmã Regina, que Deus abençoe também a irmã Jéssica, todos os irmãos que estão aí conosco nessa noite aí, estudando a palavra de Deus de maneira online. Em breve a gente retorna no presencial, né? E aí os irmãos vão poder estar aqui. Bom, dado esse aviso que a gente retorna em março, meu último aviso que eu queria dar para os irmãos
é sobre aí a nossa campanha do nosso galpão que está acontecendo. Os irmãos sabem que nós temos um sonho de realizar aí um galpão sobre toda essa congregação, e você então é convidado a participar. Se você não está participando, você é membro da congregação, eu quero convidar você, despertar você aí pelo ato de fé, a entrar nessa campanha, a contribuir, a orar por ela, para que nós possamos ver aí a realização de um sonho, que é vermos a congregação com um galpão sobre toda ela. Os irmãos estão vendo aí algumas fotos de como a congregação começou, o terreno de como que ela era, e também estão vendo como nós gostaríamos de ver a nossa congregação, né? Nós queremos ver um galpão sobre ela, para que a estrutura física dela fique ampliada, para que nós possamos receber novos irmãos aqui conosco também, e fazermos novas salas em nossa congregação, montarmos um gabinete para que eu possa aí orientar melhor os irmãos, para que nós possamos aí fazer tudo da melhor maneira para que o Senhor seja exaltado e continue sendo exaltado aqui neste lugar. Então, se você não pegou o seu envelope dessa campanha do nosso galpão, aí você está vendo aí bem bonita, quero convidar você então a pegar. Pegue pela fé, contribua pela fé. Pastor, eu não tenho condições. Eu quero que você pegue então o envelope e você ore. Ore pelo seu envelope, ore para que Deus lhe dê recursos, para que você contribua, participe e entre naquilo que Deus já está realizando aqui nesse lugar, no bairro 1º de Abril. Pastor, eu não sou membro daí não, mas eu queria participar. Se você quiser mais informações sobre essa campanha, me procura depois no Facebook, tem meu WhatsApp ali, anota aí, para que você possa ter contato comigo e nós possamos então tratar com você da melhor maneira como você pode participar dessa campanha, onde nós precisamos formar novas salas, para que as nossas crianças tenham um acesso melhor para estudar, para que a tia Ângela consiga ministrar de melhor maneira aí com as nossas crianças. Então eu quero convidar os irmãos a participarem, orando, contribuindo e também compartilhando aí essa missão que Deus deu aos nossos corações de fazermos esse galpão aqui em nossa congregação. Compartilha aí com seu vizinho, compartilha com o pastor da sua igreja, você pode compartilhar aonde você quiser essa visão, porque é a visão do reino, e o reino se expande dessa maneira, e os irmãos estão sendo convidados a participarem conosco aí da nossa campanha do galpão em nossa congregação. Não deixe de participar, certamente Deus estará fazendo maravilhas aí por meio da sua vida, seja instrumento de Deus aí ao se deixar ser usado para que isso aconteça. Amém? Bom, dado esses dois avisos sobre o nosso retorno e sobre a nossa campanha, quero compartilhar com os irmãos então agora o nosso estudo bíblico da Palavra de Deus, aonde nós estaremos estudando nessa noite o nosso 6º personagem bíblico. Os irmãos sabem qual é o 6º personagem bíblico que nós estaremos estudando? Os irmãos têm noção aí quem é o personagem bíblico que nós vamos estudar hoje? Só a irmã Jéssica que não pode falar, porque ela foi muito esperta hoje, e ela me falou assim, quem é mesmo o personagem que a gente vai ler hoje, estudar sobre ele? Aí eu falei para ela falou, quando você perguntar eu vou colocar lá. Então ela não pode colocar, os irmãos podem. Os irmãos sabem qual é o personagem que nós vamos estudar hoje? Alguém aí tem palpite para colocar aí nos comentários? Irmã Bernadette, Deus te abençoe, minha irmã. Seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico da Palavra de Deus. Algum irmão? Irmã Regina colocando aí, Bartolomeu, Natanael. Ué, a gente vai estudar 2 personagens? Nós vamos estudar Bartolomeu e vamos estudar Natanael? Será que são 2 personagens ou é um personagem só? Vamos ver então. Irmã Regina está certíssima aí, olha, a gente 6º personagem. Nós vamos estudar Bartolomeu / Natanael. E a gente vai ver o porquê aí dessa / Natanael. Então, no nosso primeiro slide que a gente tem aí na nossa telinha, os irmãos têm acesso, a gente tem já 2 informações importantes sobre Bartolomeu. Primeiro que nós temos pouquíssimos relatos bíblicos sobre a vida de Bartolomeu. Por isso, então, nós estaremos usando relatos extra-bíblicos. O que isso quer dizer? Pastor, isso quer dizer que a gente vai fugir da Bíblia e a gente vai estudar a vida de Bartolomeu sem analisar a Bíblia? Não.
O que nós iremos fazer nessa noite é pegar o pouco conteúdo bíblico que nós temos sobre a vida de Bartolomeu e estudar sobre a vida dele com o conteúdo que nós temos a apresentar, mas também nós estaremos pegando os relatos extra-bíblicos do personagem e trazendo para os irmãos, dos estudiosos, dos teólogos que estudaram a vida deles de forma profunda, histórica, e aí nós vamos então juntar a Bíblia e vamos juntar também o extra-bíblico, que é a parte histórica da vida desses homens aqui, ou da vida de Bartolomeu. Por isso nós vamos estudar dessa maneira. Também iremos estudar um texto do Evangelho de João, que vai falar bastante aí sobre a vida de Bartolomeu, e a gente vai tratar aí por meio desse texto, a gente vai analisar esse texto de João sobre a vida de Bartolomeu, tá bom? Então vamos entrar no nosso estudo aí propriamente dito, falando da biografia do apóstolo Bartolomeu ou Natanael. Vamos ouvir aí então o significado. Bom, Bartolomeu foi um dos 12 discípulos de Jesus. As únicas referências bíblicas sobre ele encontramos justamente nas listas dos nomes dos discípulos. Mateus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 3, Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso de número 18, Lucas 6, 14, Atos 1, 13, vai falar também que eles se reúnem lá e fala de Bartolomeu. Agora, o que é interessante aí e curioso é o fato de que Bartolomeu sempre é mencionado nessa lista após Filipe, que foi o que nós estudamos semana passada. E aí logo abaixo vem Bartolomeu. E aí, logo mais embaixo ainda falando da biografia dele, alguns estudiosos, aí entra um relato extra-bíblico, alguns estudiosos acreditam que havia um agrupamento quadruplo dos discípulos que trabalhavam em duplas. De acordo com essas possibilidades, então Bartolomeu e Filipe eram companheiros no segundo grupo, liderado por Filipe. Então, o que é interessante perceber aí na biografia de Bartolomeu? Baseado no assunto extra-bíblico, no ponto extra-bíblico aqui, a gente vê de que há uma possibilidade que eles trabalhavam em grupos, né? Em duplas. E aí me fez lembrar do texto de Marcos, capítulo 6, verso 9, quando Jesus, então, ele chama os 12 e ele envia os 12 de 2 em 2. E o texto vai dizer assim, ó, Marcos 6, versículo de número 7, não está na tela, mas eu peguei o texto aqui para a gente poder ler. Diz assim: e chamando a si os 12, começou a enviá-los em duplas e deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. Então, há uma possibilidade de que a dupla de Bartolomeu fosse o apóstolo Filipe. E aí eles andavam juntos, sendo enviado por Jesus também, para a missão aí que Jesus havia dado a eles. Interessante perceber de que até mesmo na forma como Jesus faz aqui a separação, ele não deixa que ninguém vá sozinho. Então ele coloca uma dupla para que um oriente o outro, um ajude o outro. E muito legal perceber aí a forma como Jesus orienta os seus discípulos para que eles façam a caminhada e os enviem então. E aí Bartolomeu está inserido aí nesse grupo aí. Ele é enviado aí juntamente com Filipe. Então talvez eles seriam as duplas que andavam juntos aí fazendo a missão que Deus havia dado a eles, que Jesus havia orientado. Agora eu preciso que você perceba, irmãos, aí na sua casa, o significado do nome de Bartolomeu. Olha o que vai dizer no slide, para os irmãos então ficarem atentos aí, tá bom? Olha o que diz aí o slide. O nome Bartolomeu, Bartolomaios, translitera o aramaico, que significa filho de Tomai. Esse nome é encontrado na Septuaginta, ou seja, a versão grega do Antigo Testamento, e nas obras de Flávio Joséfo, em várias formas. Flávio Joséfo ele é um historiador, ele é um teólogo, estudioso, de forma bem histórica, ele consegue entrar na história aí de maneira bem profunda, e aí baseado até mesmo nele, no pensamento dele, o significado do nome de Bartolomeu é filho de Tomai. E aí eu preciso que você guarde isso, porque nós vamos ver no slide a questão, é Natanael ou é Bartolomeu? Ele se chama Bartolomeu ou ele se chama Natanael? Nós estamos falando do mesmo personagem ou nós estamos falando de personagens diferentes? Olha aí a pergunta que fica no slide para nós aí, ó, essa curiosidade. Bartolomeu é o mesmo Natanael ou Natanael é o mesmo Bartolomeu? O que os irmãos acham? Os irmãos acham
que nós estamos falando de dois personagens diferentes, ou que nós estamos falando de um personagem só que tem dois nomes. É um personagem ou são dois personagens? Coloca aí nos comentários o que os irmãos acham. Nós estamos falando de um personagem ou de dois personagens aí no estudo bíblico de hoje? Porque a gente observou já aqui no início a palavra falando dele de Bartolomeu, né? E da onde é que veio esse Natanael? Da onde é que se surge Natanael, né? Nós estamos falando de um ou de dois personagens bíblicos aí. A gente pode chamar Natanael de discípulo, ou a gente pode chamar Bartolomeu de discípulo, ou os dois, ou um é os dois. Tá confundindo a mente dos irmãos aí. O que a gente precisa perceber nessa noite? E aí, por isso que eu falei para os irmãos que a gente precisa gravar a questão da forma como é passado aí, do significado do nome dele do aramaico, né? Essa questão aí do aramaico, de Bartolomeu, que é filho de Tomai. A gente vai ver que isso há um sentido para que a gente chame ele de Bartolomeu ou a gente chame ele de Natanael. De antemão, irmãos, nós estamos falando da mesma pessoa, tá? A gente vai ver de maneira histórica que a gente está falando da mesma pessoa, e isso não é um pensamento que surgiu hoje. O pastor Pedro está dizendo que hoje a gente acredita de que Bartolomeu e Natanael... Não. Nós vamos ver aí no nosso slide aí, que a gente está falando da mesma pessoa e que muitos teólogos há muito tempo já têm esse pensamento e essa visão. E olha o que vai dizer para nós aí o próximo slide de maneira histórica aí, tá bom? Bom, desde o século IX, que nem eu nem você era nascido, muitos intérpretes têm identificado Bartolomeu como sendo o Natanael, que aparece no Evangelho de João. Então, lá no Evangelho de João, a gente encontra ele sendo chamado de Natanael e não Bartolomeu. O nome Natanael significa Deus deu ou dom de Deus. Aí, um nome bonito para você colocar no seu filho, né? Quando você tiver um filho aí, você que é jovem, vou citar alguns nomes aqui, irmão Mike, que ainda não tem filho, né? Com a irmã Larissa. Quando tiverem filho aí, ó, uma ótima possibilidade aí, colocar o nome de filho de vocês, Natanael. Deus deu, dom de Deus, nome bonito, né? Significado legal. E esse é o significado do nome de Natanael. E aí ele vai continuar dizendo, ó, essa sugestão lá do século IX, é levantada pelo fato de que os evangelhos sinóticos mencionam Filipe e Bartolomeu, onde o evangelho de João menciona Filipe e Natanael. Além disso, João nunca menciona Bartolomeu em sua narrativa. Bom, então, o que a gente está percebendo aqui é que se os evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Lucas, Marcos, eles mencionam o nome de Bartolomeu junto com Filipe, quando a gente entra no evangelho de João, João menciona Filipe e Natanael. Não é que existe um erro de interpretação, é que existe um significado com relação ao nome. Seria como se... A gente vai perceber isso quando a gente for perceber aí a ideia do nome de Bartolomeu. E aí a gente vai ver isso. Olha o que vai dizer para nós então aí, ó. Se Natanael é o mesmo Bartolomeu dos sinóticos, então provavelmente seu nome principal era Natanael. E Bartolomeu era uma indicação de seu relacionamento filial, isto é, ele era filho de Tomai. Então, quando a gente encontra nos evangelhos sinóticos a visão de se chamar ele de Bartolomeu, nós estamos indicando a filiação dele. Seria como se fosse de quem ele é filho, né? Ele é filho de quem? Ele é filho de Tomai. Esse é Bartolomeu, filho de Tomai. E aí seria essa a indicação. Então o melhor seria chamar ele pelo primeiro nome, Natanael. Seria como se eu sou filho aí do Pedro, né? Eu sou Pedro, mas sou filho do Pedro. E aí falasse assim, o filho do Pedro chegou. É assim que como se estivessem falando de Natanael. O filho de Tomai chegou. Mas aí então a gente está falando da mesma pessoa. Tanto Bartolomeu quanto Natanael, não existe erro. Se você falar nos evangelhos, o que existe erro é a gente separar. Se nós falarmos assim, irmãos,
Quantos discípulos nós temos de Jesus? Quantos foram chamados? Aí a gente fala, a gente teve Pedro, a gente teve lá o Filipe, o André, a gente teve também Bartolomeu e tivemos também Natanael. Então tá errado. Natanael e Filipe, Natanael e Bartolomeu, um só. Ou você fala Bartolomeu, ou você fala Natanael. Hoje, quando a gente for estudar a palavra de Deus, continuar estudando aqui, nós já iniciamos, eu vou falar tanto Bartolomeu quanto Natanael e não vai haver erro nenhum nisso, tá legal? Não tem erro de nós chamarmos ele de Bartolomeu ou chamarmos ele de Natanael. Agora vamos observar então, irmãos, aí nos seus slides, irmãos estão presentes hoje, estou vendo aí a nossa irmã Luísa, com certeza o irmão Zé Carlos também está presente, Deus te abençoe, irmã Aline, Deus abençoe a irmã Aline também, que Deus continue falando no nosso coração nessa noite. Então os irmãos podem aí argumentar nos comentários, colocar aí as suas dúvidas, perguntas, para que nós possamos juntos dar continuidade ao estudo da palavra. Então vamos ver a história aí de Bartolomeu no nosso slide. Olha o que vai dizer. Como foi dito, pouco se sabe sobre quem foi Bartolomeu na Bíblia. A melhor forma de se ter alguma informação sobre sua pessoa é considerando que Bartolomeu é o mesmo Natanael citado no Evangelho de João. Então, nesse caso, veremos e vemos Bartolomeu aparecendo na narrativa bíblica, num diálogo com Filipe, onde é informado que sua cidade natal era Caná da Galileia. Vamos ler o texto de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, verso 45 ao versículo de número 51, para a gente poder analisar aí de forma profunda esse texto. É isso que nós iremos fazer. Nossa base bíblica hoje vai estar nesse texto aí. Evangelho de João, capítulo 1, nós leremos do verso de número 45 ao versículo 51. Os irmãos vão ter acesso também, e aí podem também acompanhar. Vamos lá. Olha o que diz o texto. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse deles: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há tolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante verei o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha que interessante aí, porque nessa noite nós vamos analisar esse texto de João e observar aí algumas verdades sobre a vida de Natanael, tá bom? Baseado nesse texto, a gente vai tratar da vida dele, que é um dos poucos textos que a gente ouve um assunto e um discurso que Natanael, e uma frase bastante conhecida, bastante famosa aí, sobre esse apóstolo aí de Jesus aí. Então, falando sobre essa história de Bartolomeu, a gente vai perceber, baseado no Evangelho de João, que Natanael ele era um estudioso da palavra. Ele estudava toda a lei para que pudesse conhecer o Messias que viria. Então, olha o que vai dizer para nós o slide aí. Ó. Natanael era um estudioso, conhecia o Antigo Testamento. A gente concorda com isso, e nós podemos perceber isso pelo fato de Filipe ter falado com ele sobre Jesus dessa maneira. E aí Natanael estava em busca da verdade divina. E o que a gente conclui? Que Natanael reconheceu Jesus porque ele conhecia o que as Escrituras diziam sobre Jesus.
Irmão, só pode reconhecer Jesus e perceber quem é Jesus quem está buscando conhecê-lo. E aí Natanael tinha esse interesse de saber quem era Jesus que Moisés estava falando que viria, o Messias que surgiria, que libertaria o povo, que iria transformar o povo, iria salvar o povo dessa escravidão, do pecado. E aí Natanael é alguém que estuda sobre. E aí quando Jesus vem, a declaração que ele dá você é o Cordeiro de Deus, é você o Filho de Deus, tu és o Rabi, Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E aí ele percebe que Jesus era aquele que conhecia todas as coisas, o da Escritura, aquele que estava por vir, que no Antigo Testamento era citado como profecia de que viria. E Natanael então é alguém que está estudando e reconhece por meio do estudo que ele faz. A gente só conhece se a gente estudar. Por isso que o conhecimento, ele traz o quê? Libertação. O que a palavra de Deus nos diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É muito provável de que nesse momento aqui Natanael estivesse sendo liberto de um pensamento fechado, porque ele busca o conhecer. E aí então ele conhece a verdade que traz uma libertação sobre ele. E essa verdade é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por essa verdade ser revelada a Natanael e também ser revelada a cada um de nós, né? Porque foi revelada a mim e certamente revelada a você que está conosco nessa noite aí, estudando a palavra de Deus. Glória a Deus, irmãos. Como é bom a gente perceber aí que o Senhor se manifesta àqueles que têm o interesse de que Ele se manifeste em suas vidas. Glória a Deus, porque nessa noite, certamente o Senhor está se manifestando aí na sua casa, na sua vida, aí onde você está, e no seu coração, seja onde você estiver nesse momento. Bom, ainda falando sobre a história de Bartolomeu, a gente vai perceber aí também que ao se encontrar com Bartolomeu, Filipe lhe disse com muito entusiasmo que havia encontrado o Messias, de quem Moisés e os profetas testificam. E aí eu acho isso muito legal, porque a forma como Filipe anuncia que encontra o Messias é algo maravilhoso. Olha, irmãos, a gente não consegue... Alguém aqui dá uma notícia boa para alguém com uma cara triste? Alguém consegue testemunhar de uma boa notícia sendo triste com essa boa notícia? Não existe essa possibilidade. Todo mundo que tem uma boa notícia para compartilhar já chega com entusiasmo, já chega feliz, já chega alegre. A gente quer chegar e compartilhar. E é exatamente isso que Filipe faz. Ele tem uma excelente notícia, uma maravilhosa notícia. Ele encontrou o Messias e aí agora ele quer compartilhar do Messias para Bartolomeu e dizer para ele: olha, Natanael, nós encontramos o Messias, aquele que nós estudamos, aquele que você estava procurando conhecer ele nas Escrituras, nós o encontramos, ele chegou, ele está entre nós. E aí Filipe faz isso. Não tem como dar uma notícia boa, zero de entusiasmo. Só se você, cara, for alguém assim muito, muito sem... Não sei nem o que dizer, o que você não tem para dar uma boa notícia, né? A gente precisa dar as boas notícias com entusiasmo. Irmãos, e se tem uma coisa que nós precisamos nesse tempo, são de boas notícias. Boas notícias. Então, se você tem uma boa notícia para compartilhar, querido, não deixe de compartilhar. E a melhor notícia que nós temos para compartilhar são as boas novas do Evangelho. É a palavra de Deus que está sendo compartilhada hoje através do estudo bíblico da palavra de Deus aqui na congregação no 1º de abril. Olha que maravilhosa notícia. Essa é uma boa notícia para se compartilhar. Por isso que eu convido os irmãos sempre a fazerem isso. Compartilhem da boas novas, compartilhem as boas notícias com seus amigos, porque é o entusiasmo que a gente tem, é esse. E é o que Filipe faz aí com Bartolomeu, com Natanael. Ele vai lá e compartilha aí que eles encontraram o Messias, aqueles de que Moisés testificava, que os profetas testificavam. Ainda no slide, ele vai dizer que quando Filipe acrescentou que se tratava de Jesus, o filho de José de Nazaré, Bartolomeu fez a conhecida pergunta: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Que perguntinha difícil aí que Bartolomeu faz, hein? E olha o que vai dizer para nós o slide ainda. Que essa pergunta indica que até aquele momento Bartolomeu nunca havia percebido alguma profecia messiânica
relacionada à cidade de Nazaré. Então ele não esperava que pudesse ser de Nazaré que viria o Messias, porque talvez ele não havia identificado aí de que os Messias estavam falando aí dessa verdade. E aí o que vai dizer para nós aí então, nosso próximo slide? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? E aí o que diz alguns comentaristas aí extra-bíblicos? Olha aí, ó. Alguns comentaristas enxergam nessa pergunta um tipo de preconceito para com a cidade de Nazaré, embora de fato houvesse esse preconceito contra a cidade de Nazaré. E para nós fica a seguinte pergunta: será que Bartolomeu realmente estava sendo preconceituoso contra essa cidade? Os irmãos estão muito quietinhos aí nos seus lares aí. Os irmãos acham que Bartolomeu estava agindo com preconceito aí contra a cidade de Nazaré, ou ele não era isso, não era esse sentimento, não havia nenhum sentimento de preconceito contra nada. O que os irmãos acham? Bartolomeu estava sendo preconceituoso quando ele faz a pergunta: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Assim como um montão de gente tinha esse preconceito, porque existia contra Nazaré, de que o Messias não viria de lá, de maneira alguma, não viria de Nazaré. E aí, será que Bartolomeu também está tendo aí esse preconceito contra a cidade de Nazaré, e por isso ele não acredita de que o Messias que está ali diante dele, ali, veio de Nazaré, né? Porque quando o Messias está vindo, e aí Filipe faz a questão de apresentar filho de José, tá vindo aí, ó, ele veio de Nazaré. E aí Bartolomeu, caramba, pode vir algo bom lá? Será que Bartolomeu está sendo preconceituoso, irmãos? A irmã Regina acha que não, que ele não está tendo nenhum tipo de preconceito aí contra a cidade de Nazaré. Os irmãos acham que ele está sendo preconceituoso contra a cidade de Nazaré, ou não tem nenhum tipo de preconceito? A gente vai ver nessa noite, vamos esclarecer aí esse pensamento de que para alguns aí comentaristas há um preconceito aí de Bartolomeu. Mas a gente vai enxergar aí se de fato há ou não esse preconceito. A gente vai ver isso no próximo slide. Olha o que vai dizer para nós aí, então. Observe aí na sua casa. É bem pouco provável que Bartolomeu tivesse isso em mente. Ou seja, é bem pouco provável que ele estivesse aí com um preconceito. Então, qual motivo ele fala essas palavras? Em outras palavras, talvez ele apenas estava dizendo: será que Moisés e os profetas realmente falaram de Nazaré numa categoria messiânica? Filipe nem se propôs a discutir esse questionamento com Natanael. Sua resposta foi a mais esclarecedora possível. E aí ele vai dizer para Natanael: olha, Natanael, vem e vê. Vem e veja. Então pode ser de que esse seja o pensamento aí diante dos nossos olhos aí. O diácono Jefferson acha que Natanael está sendo preconceituoso contra a cidade de Nazaré, mas a gente tem esse esclarecimento aí na tela agora também, de que ele poderia estar dizendo assim: olha, eu estudando, eu não percebi de que o Messias poderia vir. Será que realmente os profetas falaram de Nazaré numa categoria messiânica? Será que eles citaram Nazaré e eu não percebi? Então possa ser que ele não esteja sendo preconceituoso, mas esteja dizendo de uma maneira mais categórica de que ele falhou no estudo e ele não analisou de que poderia vir aí algo de bom, ou o Messias viria de fato de Nazaré. Ele não havia percebido isso. E aí fica aí para os irmãos discutirem um assunto. A gente não tem algo fechado, se ele estava ou não, tá bom? Quem acha que não, amém. Quem acha que sim, amém também. Não vai deixar você acertar ou errar. Essa questão aí, as duas estão no acerto ainda. Ponto para os dois que disseram sim, disseram não. Bom, ainda falando sobre a história de Bartolomeu, próximo slide a gente vai ver que Bartolomeu, ele acompanhou Filipe até o Senhor Jesus, e ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: vejam, aí está um israelita, a quem não há falsidade. Olha a palavra que Jesus fala sobre Natanael, mostrando ele para aqueles que estavam à sua volta. Em outra versão, que foi a versão que eu li,
ele vai falar outra palavra. Deixa eu ver. A quem não há tolo. Na outra versão que eu li para os irmãos, fala sobre não há tolo. E nessa versão que eu li agora, Jesus vai falar assim, olha, não há nele falsidade. Sabe qual é a curiosidade que eu quero tratar com os irmãos com essa frase de Jesus para Natanael? Mostrando ele como exemplo, falando assim, olha, vejam, aí está um israelita em quem não há falsidade. E a pergunta que fica para nós aí na nossa tela é a seguinte: Jesus estava indicando que Bartolomeu, Natanael, ele era alguém perfeito? Será que Jesus está falando de uma perfeição de Natanael? O que os irmãos acham, hein? Jesus está dizendo sobre Natanael ser perfeito com essa frase? Jesus disse, vejam, aí está um israelita, a quem não há falsidade. Jesus está dizendo sobre perfeição. Natanael era perfeito, irmãos? Será que nós encontramos, de fato, o discípulo, o apóstolo perfeito para Jesus falar essa frase? Os irmãos acham que ele era perfeito? Quantos acham que ele era perfeito? Bota aí, sim, perfeito. Não era perfeito. E aí a gente vai perceber aí dos irmãos aí quantos acham que Natanael é perfeito. Bom, eu não acho que ele seja perfeito, Não acho, mas se você acha, você pode colocar aí, pastor. Eu acho que Natanael é um camarada que Jesus se admirou dele para dizer isso. Jesus poderia falar isso de você? Falar assim, olha aí, eis que está vindo aí, caramba, eis que vem o Jefferson, israelita, quem não há falsidade. Eis que vem aí a Jéssica, israelita, não há falsidade nela. Ele está falando de perfeição? Que não há perfeição, que Jefferson é perfeito, que a Jéssica é perfeita. Quem acha aí que Bartolomeu era perfeito? Os irmãos acham que ele era perfeito? Eu não acho que fosse perfeito. A gente vai ver, mas se você acha que ele era perfeito, tudo bem. Você acha que é, ok. E aí a gente vai ver então que Jesus, na verdade, vai estar indicando algo sobre Bartolomeu. Jesus não está falando de perfeição. Olha o que Jesus está falando aí. Olha, vamos lá para o slide, para a gente poder não perder o nosso tempo ainda. Vai dizer aí para nós aí, Jesus não estava indicando que Bartolomeu era perfeito, mas que em seu caráter honesto, ele se diferenciava da maioria dos judeus. Então, Jesus está falando de uma qualidade específica de Bartolomeu, que se diferenciava dos demais judeus, do povo que estava ali. Não é que Bartolomeu fosse perfeito, mas nessa qualidade, nesse caráter de honestidade, ele tinha mais do que os judeus que ali estavam. Então, era uma qualidade que Bartolomeu tinha, que talvez os que estavam ali não tinham, mas Bartolomeu tinha, e Jesus admira essa qualidade de Bartolomeu e destaca ela, então, no Evangelho de João. Então, não falamos de perfeição, falamos de uma qualidade que Bartolomeu tinha. Bom, ainda sobre a história de Bartolomeu, ao ouvir as palavras de Jesus, Bartolomeu sinceramente lhe perguntou: como me conheces? É possível que naquele instante Natanael tivesse suspeitado que Filipe já havia falado sobre ele para Jesus. Olha, irmãos, quem já passou por isso? Quem já passou por essa afirmação aí? Natanael fala assim, olha, como me conhece? Falando para Jesus. No momento em que Jesus fala com ele, que conhece ele, Jesus fala, já te conhecia, camarada. E aí a pergunta que eu faço para os irmãos é: quem já passou por isso? Você já foi num culto, numa igreja, estava lá sentado lá, ouvindo a mensagem, e aí daqui a pouco parece que falaram da sua vida para o pastor, e aí o pastor começa a falar tudo que você está passando, suas aflições, seus medos, seus pecados, seus momentos de dificuldade. E aí, olha que interessante, porque Natanael vai falar assim: como é que você me conhece? Trazendo uma ideia de que há uma possibilidade para ele, de que Filipe havia falado da vida dele
para Jesus. Às vezes a gente está na presença do Senhor e Ele está falando no nosso coração, e aí a gente fala assim, não é possível. O rapaz que me convidou, falou da minha vida para o pastor, e aí entregou tudo, falou como é que é a minha vida, como é que eu estou fazendo as coisas erradas dentro de casa, que eu não estou respeitando, que eu estou desonrando. Não é que a gente fala para alguém, mas é que Jesus nos conhece. E aí, quando nós estamos com o nosso coração aberto para ouvi-lo, para se colocar à sua disposição, querido, ele vai descer a lenha, ele vai descer o amor, vai descer o chicote, vai descer a palavra. Se nós abrirmos o coração para ouvir a sua palavra, nós precisamos perceber de que ele nos conhece. E aí, Natanael, ele talvez se esqueceu disso, que Jesus o conhecia. Talvez você já passou por isso, né? Já foi aí numa igreja, e aí percebeu aí como que Deus fala com você, mesmo que você não abra sua boca para falar para ninguém à sua volta aí, como é que Jesus conhece cada um de nós. E Bartolomeu passa por essa verdade aí. Bom, ainda sobre a história de Bartolomeu, mas logo Jesus tratou de acabar com qualquer suspeita, e aí Jesus vai dizer, olha, antes que Filipe o chamasse, quando você estava debaixo da figueira, eu o vi. Jesus é quem vê Bartolomeu e quem conhece ele. Bom, diante de tal declaração, Natanael reconheceu, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então ele consegue enxergar e perceber aí a grandeza de Deus e o poder daquele que nos conhece. Eu quero convidar você que está na sua casa nessa noite a reconhecer essa grandeza, esse poder aí também sobre a sua vida, tá bom? Vamos dar continuidade? Nosso tempo aí está bem aceleradozinho hoje. Não sei se é eu que estou falando demais ou se a vida de Bartolomeu acabou que teve muito conteúdo quando eu achei que teria pouco. Bom, ainda sobre a vida dele, depois do testemunho de Natanael, Jesus lhe fez uma promessa de que coisas maiores ainda lhe seriam reveladas. Jesus lhe prometeu de que ele iria ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que é que Jesus estava querendo dizer com essa frase, com essa palavra, com essa promessa? Olha o que diz para nós o próximo slide, então, sobre essa promessa. Essa promessa de Jesus era uma referência da história de Jacó. Olha aí, Jesus usando a Bíblia, o Antigo Testamento, em um episódio em que Jacó viu uma escada que ia da terra ao céu, com os anjos do Senhor subindo e descendo por ela. Naquela ocasião, Jacó recebeu a promessa de que todas as famílias da terra seriam abençoadas em sua descendência. Vamos ler o texto? Gênesis 28, 12. Olha o que vai dizer o texto para nós. E sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Bom, por qual motivo, então, Jesus faz uma comparação a esse texto com a vida de Natanael? Que promessa é essa que Jesus está dando a Natanael, que é uma promessa que alcança a mim e alcança os irmãos também? A gente vai fazer a aplicação dela agora, a aplicação dessa promessa aí no texto da palavra. Então vamos ver então no slide essa aplicação? Olha o que vai dizer para nós aí. Essas palavras se cumprem em Cristo. Por quê, irmãos? Ele é a ligação entre o céu e a terra, ou seja, a escada que ele mostra para Natanael, aí é ele essa escada. Ele é o nosso mediador, de acordo com a primeira carta de Paulo e Timóteo. Ele não é apenas um rabi, mas é o nosso Deus e único mediador. Nele nós devemos confiar, como fez Bartolomeu. E aí entra, então, um texto bem interessante da palavra de Deus, que é o texto de Hebreus, capítulo 9, verso 15. Olha o que vai dizer para nós aí na sua tela também. Cristo é o nosso mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. E aí ele está nos revelando aí esse sacrifício de Cristo e essa eternidade aí daqueles que podem chegar a Deus por meio de Jesus. Amém? Você pode ter acesso ao Pai por meio do Filho, porque Ele é a escada que nos liga ao céu. Glória a Deus, porque essa verdade alcança aí o seu povo. Bom, ainda sobre a história de Bartolomeu, no nosso penúltimo slide aí para nós chegarmos ao término do nosso estudo bíblico,
Bartolomeu foi um dos discípulos a quem Jesus apareceu ressurreto junto ao mar da Galileia. Em João capítulo 21, verso 12, a gente encontra esse relato. E mais tarde, ele também é mencionado na companhia dos apóstolos na reunião da igreja em Jerusalém, lá onde eles vão escolher os 7 que estarão fazendo parte aí também daqueles que seriam os diáconos da igreja, né? Nós vimos isso semana passada. Olha o que diz o texto, então, de João, capítulo 21, verso de número 2. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia. Lembra a cidade que Natanael fazia parte, aí o João relata para nós. Os filhos de Zebedeu e os outros 2 dos seus discípulos. Então, nesse episódio aí, Bartolomeu estava inserido aí quando Jesus aparece ressurreto com os discípulos que estão ali reunidos. Bom, para nós fecharmos e encerrar nessa noite, nós vamos falar sobre a morte de Bartolomeu no nosso último slide. A gente viu a morte de todos os discípulos, aí todos os apóstolos, temos visto. Alguns a gente não encontra relatos bíblicos, mas encontramos relato extra-bíblico. E Bartolomeu também a gente vai encontrar um relato das tradições, tá bom? Então vamos lá para a gente poder chegar ao último slide. Bom, as tradições falam sobre seu possível martírio, mas diferem na forma como isso aconteceu. Algumas dizem que ele foi esfolado vivo e depois crucificado, enquanto outras dizem que ele foi açoitado até a morte. E assim, então, a gente encerra a vida de Bartolomeu com alguns poucos recursos. A gente conseguiu extrair bastante recursos sobre a vida dele e perceber de que foi um apóstolo chamado por Jesus e que, então, mesmo que seja a tradição a dizer sobre isso, a gente percebe de que ele foi fiel até a morte, assim como os demais que nós estudamos até aqui. Na semana que vem, querido, nós estudaremos a vida do apóstolo Tomé. Sabe aquele Tomé que a gente fala assim, Tomé é um cara muito incrédulo, é um cara que não crê muito, todo mundo fala sobre isso, né? Mas a gente vai ver outros acontecimentos na vida de Tomé. Nós veremos aí a vida de Tomé na sua intimidade, nos seus relacionamentos, algumas qualidades veremos também, mas isso a gente vai ver semana que vem, quando nós voltarmos para o estudo bíblico da palavra online e estudarmos aí o nosso 7º personagem, que será a vida do apóstolo Tomé. E eu espero os irmãos, então, na próxima quinta-feira, a partir das 20 horas, para que juntos nós possamos estudar aí também a vida do apóstolo Tomé. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a nossa vida, continuar nos sustentando e que a cada momento nós tenhamos ainda mais prazer de meditarmos na palavra, estudarmos a palavra e crescermos na palavra de Deus. Que nessa noite Deus tenha falado de maneira poderosa aí aonde você está, ao seu coração. Nós vamos orar nesse momento, vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos deu de nessa noite estudarmos a palavra dele. Nós seremos gratos por essa oportunidade cada vez que ele nos der, e você também vai poder agradecer aí, porque você esteve conosco nessa noite, estudando a palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos que estão presentes, o irmão Ivan, Marcelo, Deus te abençoe. Um irmão e amigo muito querido aí, José Henrique, amigo de trabalho, Deus te abençoe também. Deus continue sustentando a sua vida e a sua família. Tenho certeza que seu filho já deve estar bem grandão, né? Deus abençoe, meu amigo. Deus sustente você também. Nós vamos orar, querido. Vamos orar nesse momento. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite, pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa saúde. Agradeça a Deus aí por aquilo que Deus tem dado a você nesse tempo. Ah, pastor, hoje aqui em casa só tem o arroz e o feijão. Vamos agradecer pelo arroz e pelo feijão. Vamos agradecer porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, e nós devemos aprender a ser e ter um coração cheio de gratidão. Quero convidar você a baixar sua cabeça aí onde você está na sua casa. Nós vamos orar nesse momento agradecendo a Deus mais uma vez. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela chance que o Senhor nos dá de mais uma vez
termos a oportunidade de estudarmos a sua palavra, de chegarmos no final desse dia e sabermos de que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Deus, pelo seu sustento, obrigado pela sua proteção, obrigado por continuar, Deus, direcionando a nossa vida, a vida daqueles que estão abrindo seus corações para que sejam direcionados apenas pelo Senhor. Continue, Deus, sustentando cada lar, cada família, que cada casa, Senhor, nessa noite, que foi alcançado pela sua palavra, continue sendo sustentado pelo Senhor, que é o Deus da provisão. Senhor, em nome de Jesus, que em cada lar nada falte, e que não falte também a presença do Senhor, porque nós temos a plena certeza de que sem a sua presença, nós não temos nada, Senhor, e o que nós queremos ter em nossa vida é a presença do Senhor que nos traz a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, nos traz sentido para que nós possamos permanecer com a certeza de que o Senhor continua sendo Deus presente. Abençoa cada lar, cada família nessa noite, em nome de Jesus. Obrigado por cada um daqueles que estiveram conosco, estudando a sua palavra, os que entraram nesse estudo tiveram que sair, que o Senhor abençoe também, que cada família, que cada lar, nessa noite, continue sendo sustentado apenas pelo Senhor e reconheçam, assim como Bartolomeu reconheceu, o Senhor é aquele que tem todo o poder no céu e na terra, aquele que veio para nos trazer salvação, eternidade e a certeza de que com o Senhor nós somos mais que vencedores. É o que a sua palavra nos garante. Por isso, Deus, nós oramos nessa noite e nós te agradecemos e agradecemos no nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus abençoe a vida dos irmãos. Um restante de semana abençoada. Continue crendo na vitória, crendo no poder de Deus. Continue com a sua vida firmada no Senhor, com a certeza de que até aqui nos ajudou o Senhor e de que a alegria do Senhor sempre será a minha força e a sua força. Amém? Uma ótima noite para os irmãos. Deus abençoe cada um. Fiquem na paz e que o Senhor continue falando poderosamente no seu coração. Domingo estaremos aqui online, cultuando a Deus. E você é o nosso convidado a estar conosco a partir das 19 horas para juntos cultuarmos ao nome do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz. Saudade dos irmãos, hein? Deus abençoe.